uma igreja dividida, onde cada um tinha o seu próprio evangelho, e cada um tinha o seu próprio Cristo, o que causava que cada um destes irmãos tinham agora o seu pregador predileto. Os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e o de Cristo. Diz uma história que era quase meia-noite quando os guardas ouviram violentamente golpes nos portões da cidade. Os guardas abriram e viram um homem com seus olhos arregalados, coberto de poeira, roupas rasgadas, e ele não pediu absolutamente nada, apenas gritou: evacuar a cidade agora! As pessoas, ouvindo aqueles gritos, começaram a abrir as janelas das suas casas. Algumas começaram a rir, outros acharam estranho. E este mensageiro, olhando para essas pessoas, dizem: olha, vocês precisam sair agora. Vocês precisam sair dessa cidade, a cidade está cercada. Ao amanhecer será tarde demais. Mas algumas dessas pessoas simplesmente ignoraram e disseram: olha, esse cara, ele simplesmente enlouqueceu, nós não conhecemos esse maltrapilho. Alguém então grita no meio da multidão: se fosse verdade, nós teríamos visto as tochas. Ou os nossos líderes teriam nos avisado. Mas o mensageiro então grita: não confiem naquilo que vocês estão vendo. Há uma saída no portão leste da cidade, mas é uma saída estreita e só será possível salvar a cidade se nós sairmos agora. Mas as pessoas olham mais uma vez para este mensageiro e dizem: não, eu acho que isso não é verdade. Parecia loucura deixar suas casas à noite, parecia loucura confiar num mensageiro, confiar num homem sujo, num maltrapilho, falando de um perigo invisível, e a maioria então ignora e volta a dormir no seu sono. Mas alguns poucos, com muita hesitação, o seguem. Nesta manhã, o que nós veremos aqui é que na cruz, Deus expõe a verdadeira condição do homem, subverte a lógica humana e redefine o que é a sabedoria. A loucura da cruz, ela expõe a nossa verdadeira condição, subverte a nossa lógica e redefine aquilo que é a sabedoria dos homens. E é isso que nós vamos ver no primeiro ponto, dos versos 18 ao 20. A cruz expõe a real condição da humanidade. Então nós já vimos aqui que esta igreja, não apenas a igreja, mas a cidade, a época, exaltava a sabedoria humana. Estes irmãos e irmãs, eles exaltavam e davam muito prestígio para o mundo intelectual, para a filosofia, para a eloquência daqueles pregadores, muitas vezes pregadores itinerantes, assim como filósofos itinerantes que passavam de cidade em cidade, se apresentando, provando pontos. Alguns deles faziam pessoas chorarem. Em minutos depois as pessoas estavam sorrindo, então eles tornavam novamente essas pessoas a chorarem novamente, mexendo nas suas emoções. E era exatamente isso que essa igreja estava procurando. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele começa justamente apresentando a cruz. Porque a cruz expõe a verdade sobre a realidade da humanidade. Então a cruz, ela expõe, primeiramente no verso 18, as duas realidades espirituais da humanidade. Se você observar, a palavra de Deus diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, o poder de Deus. Então ele fala de duas condições espirituais em curso. Alguns se perdem e outros estarão sendo salvos. A mesma mensagem, o mesmo pregador produzindo
respostas distintas: perdição e salvação pelo poder de Deus. E é justamente por isso que a cruz é chamada de loucura. Isto é loucura. Não porque falte inteligência aí em você, não porque falta inteligência às pessoas, mas porque naturalmente a humanidade é incapaz de enxergar a sua própria condição. É impossível para a humanidade compreender estas verdades. Mas a cruz, ela expõe o juízo de Deus sobre esta sabedoria. Quando as pessoas pensam que elas sabem, quando as pessoas acham que são muito sábias e inteligentes, o Senhor expõe o juízo sobre a sabedoria humana. E é o que ele fala no verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios. Eu destruirei a sabedoria dos sábios. Isso aqui não é algo que simplesmente pipocou aqui no coração do apóstolo Paulo e o fez escrever, mas uma lembrança, e na verdade aqui uma citação direta de Isaías 29:14, onde Deus julga aqueles líderes que estavam confiando nas estratégias humanas, enquanto ignoravam a dependência do próprio Deus. E Paulo então lembra essa igreja, dizendo: olha, vocês não podem confiar em si mesmo. Vocês não podem confiar em si mesmo. Vocês precisam confiar em Deus. Vocês não podem confiar no homem, na sabedoria do homem. E o Calvário então ele irá mostrar que apesar de todos os avanços da humanidade, apesar da educação, apesar da cultura, apesar da ciência, apesar da organização social, o problema permanece. Nós precisamos de um Salvador. Nós conseguimos gerir uma série de coisas, educação, cultura, mas o problema continua o mesmo. Nós precisamos de um Salvador. A sabedoria humana ela pode resolver muita coisa, mas ela não pode remover a nossa culpa diante de Deus. Por isso, a cruz expõe a incapacidade da sabedoria humana. É o que nós vemos no verso 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? O que o apóstolo Paulo mostra aqui é que estes representantes do conhecimento humano, o filósofo, o especialista em religião, o pensador público, é incapaz de trazer salvação. E ele então faz essa pergunta: será que estes homens conseguiram resolver o problema do pecado diante de Deus? E a resposta é clara: não. Então a cruz, ela mostra que o problema do homem não é falta de informações, não é falta de dados, mas a forma como ele interpreta estas informações, como ele interpreta estes dados. O homem ele não precisa de mais e mais informações. O que o homem precisa é transformação. E é por isso que a cruz expõe que o homem é espiritualmente cego e moralmente incapaz de enxergar esta realidade. Ele não consegue enxergar. É como se nós estivéssemos nos enxergando num espelho embaçado. Eu já citei em algum outro momento aqui o mito da caverna de Platão, mas quando nós olhamos para esse texto, parece que é justamente o que este mito está dizendo. No mito da caverna, Sócrates, ele pede para Glauco imaginar homens vivendo dentro de desde a infância, dentro de uma caverna. Eles estão acorrentados pelas pernas, pelo pescoço, incapazes de mover a sua cabeça, olhando apenas para aquela parede à frente. Atrás deles há um fogo,
E por trás desse muro passam pessoas carregando figuras de homens, de animais, de objetos. O fogo então projeta a sombra diante deles. E eles acreditam que estas sombras são a realidade. Mas na verdade são apenas sombras. Mas um deles, em um determinado momento, é liberado. Ele consegue se desvincular desta caverna e ele sai, e então ele se depara com a luz do sol. A luz do sol bate nos seus olhos, ele fica confuso, ele não consegue enxergar, mas logo a luz vai se adaptando, ele vai enxergando. Vocês sabem o que é isso, quando falta a luz. E ele começa a enxergar melhor, e então ele consegue perceber que aquelas figuras que ele via não era a realidade. Depois ele olha para o céu, ele olha para os objetos, ele olha para o sol, e então ele entende que tudo eram apenas sombras. E então ele volta para a caverna para avisar os seus colegas. Então as pessoas riem dele e o chamam de louco. E Platão então conclui que se ele tentasse libertá-los, eles o matariam. Porque eles querem continuar vivendo, crendo que aquela é a verdade. Então, a humanidade, e isso inclui muita gente na igreja, ainda vive nesta caverna, acostumada com as sombras projetadas pela sabedoria humana, observando, copiando a cultura, absorvendo as teorias, achando que aquela ali é a realidade final. Abraçamos tudo, e nós cremos e temos a nossa convicção, e quando nós escutamos algo que contraria aquilo, nós falamos, louco, radical, fanático. Mesmo quando a verdade está sendo imposta. Absorvemos tudo, cultura, teorias, achando que aquilo ali é a realidade. Mas a cruz é a luz de fora da caverna. A cruz expõe a nossa cegueira e mostra que nós precisamos ter a nossa visão de mundo iluminados pela palavra de Deus. A nossa forma de enxergar a cultura, a nossa forma de educar os nossos filhos, a nossa forma de nos envolvermos no casamento, nas coisas de Deus, precisa ser iluminado pela luz da sua palavra, e não pela sabedoria humana. Então está chegando a hora de termos coragem de abandonar essa caverna e ter os nossos olhos iluminados pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a cruz, ela expõe a cegueira humana, mas em segundo lugar, Deus subverte a lógica do mundo. Deus subverte a lógica do mundo, no verso 21 e 23. Então o Senhor, ele não apenas expõe a nossa cegueira, mas também subverte o sistema inteiro. Ele vira as coisas de cabeça para baixo. Então, se em Corinto a cultura exaltava a eloquência, filosofia, prestígio intelectual, o valor era medido pela capacidade intelectual de impressionar as pessoas. Paulo, ele vai nos mostrar que Deus trabalha numa lógica diferente. Ele muda os critérios. Então, Deus, ele subverte a forma humana de conhecer a Deus. É isso que nós vemos na primeira parte do verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Observe aqui que o problema não é pensar. Foi o Senhor que nos deu o nosso pensamento, Ele nos deu o nosso cérebro, Ele nos deu a nossa razão. A razão veio dEle, a lógica veio dEle. Então o problema não é pensar, mas confiar na nossa interpretação da verdade, sem levar em consideração a nossa limitação espiritual. Então, muitas vezes, nós somos tão convictos
de ideias que não são ideias bíblicas. E nós não chegamos a ousar a questionar a nossa visão de mundo, porque nós estamos abraçados com esta lógica humana. Todos fazem, todos pensam assim, todos agem assim, todos fazem isso ou aquilo. Logo, somos levados como um efeito de manada, como aqueles loucos dentro da caverna. Deus, ele subverte a forma humana de conhecê-lo. Então, o ser humano, ele pode estudar o universo, ele pode falar e estudar sobre ética, sobre política, sobre religião, mas ele não consegue ter o pleno conhecimento de Deus e alcançar a sua própria salvação. Deus, ele inverte isso. Mas ele também subverte o meio humano de salvação, é a segunda parte do verso 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele poderia ter escolhido outra forma. Sim, ele poderia. Ele poderia ter mandado os anjos. Poderia. Ele poderia aparecer por meio de sonhos. Poderia. Ele poderia fazer qualquer outra coisa. Ele é Deus. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então observe que Deus, ele não confiou a salvação do seu povo baseado nas habilidades humanas, nem numa retórica impressionante ou no carisma daquele pregador, assim como estava acontecendo na igreja de Corinto, assim como acontece nos nossos dias. Ele escolheu a proclamação da mensagem da cruz, que continua sendo uma loucura, até mesmo dentro das igrejas. A cruz continua sendo uma loucura, ainda dentro das igrejas. Então o mundo, ele tende a valorizar aquilo que impressiona os olhos. O mundo tenta valorizar aquilo que exalta a capacidade humana, as habilidades humanas, os relacionamentos, a inteligência, a influência, o poder e tantas outras coisas. Mas Deus escolhe o contrário dessa lógica. Então o poder não está na habilidade, assim como também não está na habilidade, assim, não está na sua habilidade, assim como também não está na habilidade do pregador. Mas está no conteúdo desta mensagem, que por meio da fé, você tem os seus ouvidos abertos, quando esta palavra é anunciada, contrariando muitas vezes até mesmo as nossas expectativas. E é por isso que nós falamos tantas vezes da importância de pregar o evangelho verdadeiro, porque as pessoas, elas são salvas por meio da pregação deste evangelho. Não pelas habilidades humanas, não pela capacidade destes falsos pastores e CEOs de enganar o povo, de mexer nas emoções do povo. Deus, ele subverte as expectativas religiosas e intelectuais, é o que nós vemos no verso 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então Paulo apresenta primeiramente aqui dois grupos. Os judeus, que buscavam sinais, e os gregos, que valorizavam a sabedoria filosófica. Mas, interessantemente, poderíamos perguntar, mas então o que Deus oferece a ambos? Judeus pedem sinais, gregos pedem sabedoria, e o que o Senhor oferece é frustração. Para o judeu,
o Senhor oferece um escandaloso Messias pendurado de forma humilhante numa cruz. Para os gregos que buscavam sabedoria, a loucura sobre um Salvador morto que contrariava e contraria hoje as expectativas da sabedoria grega e da sabedoria dos nossos tempos. Ele frustra a expectativa de ambos, porque Deus ele não se adapta às expectativas humanas. Ele não se adapta às suas vontades, e isso nós escutamos tanto. Eu adoro a Deus da minha forma. Para mim, esse versículo significa isso. Bom, você tem liberdade para fazer isso. Mas saiba que Deus, ele não se adapta na nossa limitada visão ou percepção da realidade. A palavra de Deus continuará sendo a palavra de Deus, independente da sua vontade ou da sua expectativa. O Senhor, ele está nos chamando nesta manhã para inverter a lógica do pensamento. Ele está lhe chamando nesta manhã para inverter a lógica do seu próprio pensamento. Então, quantas vezes, eu lembro aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma das coisas que foi mais difícil para mim, talvez vocês tenham passado por isso, no momento de entrar em alguma loja ou no banco, chegar diante daquele banco e ver aquela faixinha escrito push. E você, o que você faz? E puxa, e a porta não vem, e você descobre então que push é empurre. E aquilo contraria a lógica, porque parece que é para você empurrar. Puxar. E você puxa, e no outro dia vai de novo, e se enrola, até chegar um momento que você tem, então, a sua lógica invertida. E então você consegue perceber que nem sempre tudo que parece óbvio é o caminho certo. Nem tudo que é lógico é o caminho certo. Nem tudo aquilo que as pessoas fazem é o caminho certo. Nem sempre a sua forma de ver o mundo é a forma correta. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos perceber que o Evangelho ele é cheio desta inversão de lógica. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. E é por isso que nós encontramos passagens que diz: quem perde a sua vida por minha causa, achará. O maior entre vós, seja o que serve. Os últimos serão os primeiros. Quem se humilha ou humilhado, será exaltado. Quando sou fraco, então eu sou forte. O mundo diz, seja feliz. Mas o Senhor diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mundo diz, eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo os meus filhos mais do que tudo. Mas o Evangelho diz, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então aquilo que o mundo chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Então não confie apenas na sua lógica. Pensar é importante, você precisa, mas saiba que isso não é suficiente. Submeta-se à inversão da lógica humana. Em segundo lugar, não busque sua salvação pelos seus próprios meios. O coração do homem, ele quer contribuir, ele quer merecer, ele quer provar o seu valor. Mas Deus oferece o seu Filho graciosamente. Foi obra? Sim, foi obra, mas a obra é exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, não exija que Deus haja segundo as suas expectativas. Não exija que Deus haja segundo as suas expectativas. Então, assim como os judeus, assim como gregos, alguns desejavam sinais, experiências, provas e demonstrações. Outros querem explicações lógicas que caibam na sua cabecinha limitada, na sua razão limitada.
para que Deus se acomode dentro deste pensamento, ou a minha forma de cristianismo, a minha forma de entender isso, a minha forma de interpretar este versículo. Deus, ele lhe oferece um Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós vemos também, e já vimos aqui, que o Senhor ele expõe a nossa condição humana, a nossa limitação, ele subverte a nossa forma de pensar, e agora, por último, nós veremos que Deus redefine a sabedoria em Cristo, nos versos 24 e 25. Então a cruz ela não é apenas uma mensagem entre outras mensagens, ela é o lugar, o Calvário é o lugar aonde inverte o mundo ao avesso. É exatamente isso que a cruz faz, ela inverte a lógica, ela inverte a forma das pessoas pensarem, de se relacionarem com Deus, de se relacionar com o próximo. Deus ele redefine a percepção da realidade da cruz. Verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Então Paulo aqui ele introduz uma categoria exclusiva, os que foram chamados. Antes nós tínhamos aqui uma separação, uma discussão onde estavam de um lado judeus, de outro lado estavam gregos, uns queriam sinais, outros queriam sabedoria. Mas então o apóstolo Paulo introduz entre os judeus e entre os gregos aqueles que foram chamados. Então observe que a salvação ela não se dá por meio da religiosidade e ela também não se dá pelo QI, ela não se dá por quão inteligente você é, mas pelo chamado eficaz que abre os olhos dos eleitos, para que eles aí então enxerguem e entendam com sabedoria o que significa esta salvação. Isso ocorre por meio da pregação do Evangelho. Por isso, Deus redefine a percepção sobre o conteúdo da pregação. Deus ele redefine a percepção sobre o conteúdo da pregação. E qual é a pregação? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a igreja, ela estava aqui muito tentada a se adaptar com a cultura. Ela buscava salvadores, ela buscava pessoas para lhe animar, falar aquilo que elas queriam ouvir. Estes gregos esperavam isso, os coríntios esperavam isso. Fala aí, fala algo que eu quero ouvir. Ah, isso eu me agradei. Ah, não, isso eu não quero ouvir. Bom, o que nós vemos aqui é que esta igreja ela está muito tentada a se adaptar com a cultura. Mas Deus decide então mostrar o seu poder por meio da pregação. Cristo e Cristo. Não um Cristo que eles desejavam, mas um Cristo na lógica da cruz. Então, nós vemos aqui que ele estabelece um paralelo muito claro. Mas apesar de ser um paralelo claro, ele não tem meio termo. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã e ainda está no meio termo. Ah, conheço, já ouvi falar deste evangelho, eu venho na igreja, participo, mas talvez você ainda esteja no meio termo. O que nós vamos ver aqui é que não há meio termo. Para uns, Cristo crucificado é um escândalo, é uma loucura, é o que nós vimos no verso 23. Mas para nós, Cristo, ele é poder e sabedoria. Então não há meio termo. Alguns serão salvos e outros serão condenados. Uns serão salvos e outros perecerão.
Então, se você chegou nesta manhã aqui no meio termo, há um risco, você está em risco. Creia neste Cristo que é poder e sabedoria. Ou seja, Deus ele não apenas salva as pessoas, Deus ele redefine uma percepção dessa realidade. Ele redefine a percepção entre quem é fraco e quem é forte. É o que ele diz no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo está dizendo que aquilo que as pessoas chamam de loucura, de fraqueza, de radicalismo, é na prática mais sábio e mais forte do que qualquer alternativa humana. Então, quantas vezes, eu gostaria que você pensasse isso seriamente nessa manhã, quantas vezes nós abraçamos a sabedoria do mundo e rejeitamos a sabedoria de Deus? Por qual lente, por qual óculos você está enxergando Cristo e o seu Evangelho? Você já, por um acaso, parou em algum momento para observar se essa lente que você está enxergando, Cristo, o Evangelho, a sua vida, a igreja, por um acaso, está nublada? Ou você vive uma vida tão cheia de si mesmo, que é incapaz de questionar a sua visão de mundo? Então você já pensou que talvez você possa estar aplaudindo a sabedoria do mundo e rejeitando a sabedoria de Deus? Talvez você esteja fazendo isso. Quando você defende com unhas e dentes teorias, ideologias e pensamentos que são anticristãos. Então, certa vez, havia um rei que gostava de roupas bonitas. Um rei muito vaidoso, gastava uma boa parte do dinheiro do reino com trajes novos, elegantes, e pouco se importava com os seus súditos. Pouco se importava com o seu exército ou com os assuntos do governo. Um dia chegaram a este reino 2 grandes tecelões. Eles afirmavam a este rei que eles tinham um tecido maravilhoso, nova tecnologia, tão especial que apenas os sábios poderiam enxergar. O rei, muito curioso, vaidoso, diz: olha, eu quero essa roupa. E assim eu saberei quem é sábio e quem não é. E ele então mandou: tecelões, comecem imediatamente a produzir a minha roupa. Os ministros do seu reino, quando iam então verificar o processo da roupa do rei, ficavam apavorados, porque eles não viam absolutamente nada. Mas, obviamente, com medo de serem considerados tolos, eles elogiavam a roupa, de nossa, que roupa linda, que costura maravilhosa, que corte perfeito. Finalmente, os tecelões de um dia anunciam que a roupa do rei estava pronta. Eles vestiram então o rei com aquela roupa inexistente, fingiam ajustar os detalhes. O rei começa a se olhar então no espelho. O rei começa a analisar e começa então a ficar com medo. E ele então chega na conclusão que ele também não está enxergando, mas também teve medo de confessar. E assim, ele sai num grande desfile pela cidade, e o povo, ao ver o imperador, também, obviamente, não via roupa alguma, mas todos aplaudiam e elogiavam, temendo parecer tolos. Até que em um determinado momento, no meio da multidão, uma criança sincera grita em alta voz: o rei está nu! O silêncio então toma conta da multidão.
O rei, envergonhado, se cobre, percebe que foi enganado pela sua vaidade, se envergonha e sai de cena. Muitas vezes nós somos como este rei, ou como estas pessoas embriagadas com a sabedoria do mundo. Então, a nossa visão de mundo, ela pode estar também nebulosa. Nós somos pressionados todos os dias a aceitar ideias, porque todos concordam, sem lembrar que a verdade de Deus, o Evangelho, ela não é definida pela aceitação coletiva, porque Deus inverte a lógica. Muitas vezes nós tememos ser vistos como estranhos, outras vezes nós tememos ser vistos como radicais e acabamos aplaudindo o mundo. Então vocês podem observar isso até mesmo no fenômeno do transgenderismo ou a ideologia de gênero. Todas as pessoas sabem que homem é homem e mulher é mulher. Mas para parecerem sábios, as pessoas aplaudem. E poucos têm coragem de dizer, o rei está nu. Assim é também o feminismo. Certamente, se eu perguntasse para vocês, as irmãs aqui, quem daqui é feminista, eu tenho certeza que nenhuma de vocês levantaria a sua mão. Mas a verdade é que não apenas nessa igreja, mas as mulheres da igreja cristã, nos 4 cantos do mundo, muitas vezes tomam as suas decisões, promovem as suas ações baseadas na sabedoria do mundo e não na de Deus. O que leva a ter valores distorcidos sobre a maternidade, sobre o casamento, sobre a educação de filhos. E geralmente, quando tem a sua opinião rebatida biblicamente, a resposta é: isso é coisa do tempo antigo. Isso é coisa da Bíblia naquela época, e não é capaz de questionar a sua própria opinião, quando claramente nós vemos que o rei está nu. Da mesma forma, os homens que constroem o seu estereotipo de masculinidade baseado na cultura e não naquilo que é verdadeiramente uma masculinidade bíblica. Homens da nossa época cada vez mais afeminados, obviamente que foram criados por mães que também haviam sido tomadas pelo feminismo, que no futuro darão muito trabalho para os seus maridos, pelas futuras noras. Homens que não têm mais virtudes, homens que não têm coragem, homens sem resiliência, homens sem honra, homens sem disciplina. Então nós homens, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso de acordo com a sabedoria de Deus e não de acordo com a sabedoria do mundo, porque o rei está nu. Abra os seus olhos. Então, após vários alertas, depois de bater na entrada daquela cidade, esmurrar aquele portão, o mensageiro, ele se depara com um nascer do sol juntamente com as pessoas daquela cidade. O chão então começa a tremer. Depois do estrondo, a fumaça começa a subir atrás dos muros. A cidade caiu sem que ninguém visse o inimigo chegar. O mensageiro ele não trouxe juízo, ele apenas anunciou a realidade iminente daquilo que estava para acontecer. A mensagem deste mensageiro expôs um perigo que aos olhos daqueles que escutaram não era real. Eles não quiseram subverter a sua lógica de segurança. Não, nós estamos seguros aqui. Eles não quiseram redefinir
a loucura de sair das suas casas à noite, no meio da noite, por causa de um maltrapilho que estava batendo no seu portão. Ficar em casa parecia ser muito mais sensato, muito mais sábio e certamente muito mais confortável. Mas a loucura era o caminho da vida, assim como é a cruz. Ela anuncia um perigo real que o mundo não vê. Ela chama para um caminho que parece loucura. Ela expõe a nossa cegueira, subverte a nossa sabedoria e redefine a nossa forma de pensar. Então observe que o problema não está na mensagem. É que a cidade ainda, para muitos de nós, parece segura. E será segura. Mas será segura apenas até o amanhecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos a Deus para que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração com a sabedoria que vem dos céus. Limpa as lentes dos nossos óculos nesta manhã. Permita, Senhor, que possamos sair da escuridão desta caverna, em que, como crianças ainda, acreditamos que aquelas imagens projetadas na parede são reais. Permita, ó Deus, que possamos, como aquela criança no meio da multidão, enxergar que o Rei está nu. Nós oramos a Deus para que o Senhor inverta a lógica do nosso pensamento e possamos, ó Deus, viver uma vida radicalmente cristã em todos os aspectos, ó Deus, completamente submissos à Tua palavra. Nos limpa, Senhor, da influência mundana. Nos limpa, Senhor, das influências do feminismo, do machismo e de tantas outras ideologias que invadem a nossa vida e moldam a nossa cosmovisão. Permita, Senhor, que os nossos olhos possam estar voltados para a cruz e unicamente para a cruz. Em nome de Jesus. Amém.